eu queria colocar na tela principal um texto, o card que a gente vai utilizar hoje. Dizer para vocês que nós estivemos em Panambi, foi um tempo maravilhoso, né? Frank e Patrícia, para a igreja entender. A pastora Patrícia, ela fez aniversário na quinta-feira, e nessa quinta-feira, a sua filha que morreu também faria aniversário. De modo que ela, quando aniversário, ela não quer comemoração nenhuma. Ela, inclusive, pediu à igreja que não cantasse parabéns, que não fizesse comemoração, ainda estava no luto. E aí, a gente então marcou a viagem para encontrá-la nessa condição. Era um propósito nosso, encontrar nesse sentido. Então, nós fomos. Aí chegou lá, estava aquele clima que tinha que dar toda assistência, né? E aí foi quando a gente viajou, e no dia do aniversário, a gente estava chegando em... Aliás, no dia do aniversário, a gente estava lá pela região, né? Mas depois a gente foi para Gramado, onde perto dali estava o Juade, e quando a gente foi entrando em Gramado, aí o Jonatas, que vocês conhecem aqui, ele ofertou, né, uma diária num hotel lá de Gramado para ela. Aí deu tempo de telefonar para o pessoal do hotel. Quando ela entrou no quarto, tinha um bolo de aniversário, uma carta de aniversário, cantamos parabéns para ela, e foi um momento que Deus transformou o luto em alegria. Foi um negócio assim impressionante. Eles vão vir aqui agora no mês de maio, vão estar aqui com a gente no dia 17 de maio, vão pregar aqui. Talvez ele pregue no dia 14 também, que é quinta-feira. Eu vou tentar, pelo menos na quinta-feira, ele pregar, e no domingo também. E, se tudo der certo, eles estarão aqui nessas duas datas, né? Mas, assim, um tempo muito, muito, muito importante. E o melhor, né? Chegou lá, encontrou no Juade, toda a galera, 16 pessoas estávamos lá, e aí voltamos juntos, foi uma benção. Meus irmãos, eu vou começar a falar aqui, em cima desse texto, a história do Reino de Deus. Eu devia ter falado, Fernando, aquele negócio de Miguel Calmon, né? Com todo mundo aqui junto, né? É melhor, vou esperar, né? Com todo mundo junto, a galera saiu. Aí devia ter falado logo no início, mas a gente fala na próxima vez. A gente vai falar sobre a história do Reino de Deus, e essa é uma linha do tempo que eu vou construir com vocês. É uma linha do tempo muito importante, como se fosse assim, uma hermenêutica, em cima dessa linha do tempo do Reino de Deus. Isso tem uma teologia sobre isso, pesada. E a gente vai falar sobre isso, e isso é algo assim que tem muito, muito ensino, muito aprendizado. Então eu queria assim que você estivesse acompanhando, que a gente vai passear na linha do tempo bíblica para construir uma linha do tempo histórica. Então a gente começa lendo um texto aqui eita, não está passando. Vamos ver se passa agora. Passou. Pronto. Eu queria que a igreja lesse, e depois dessa leitura a gente vai fazer uma oração para que a gente tenha esse tempo de edificação. Vamos todos ler juntos? 1, 2, 3, já? Os reinos do mundo e do seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. Vamos fechar os nossos olhos? Vamos pedir que Deus nos abençoe. Eu queria que você fechasse seus olhos. Senhor Jesus, nós queremos entregar o nosso coração ao Senhor neste momento, colocar, Senhor, o nosso coração, pedir que o Senhor, Espírito de Deus, pelo teu poder, aquiete os corações, acalme as mentes e traga, Senhor, aqui uma graça especial para a compreensão da palavra, para edificação, mas sobretudo para transformação. Eu peço que o Senhor faça isso, Pai, pelo poder do teu Espírito, para que haja, Senhor, para que nenhuma interferência externa, nem mesmo uma ansiedade interna, traga prejuízo à revelação da palavra. E em nome de Jesus eu peço isso. Amém e amém. Queridos, esse texto, ele é o texto de Apocalipse 11, é o texto em que se encerra a história humana, quando diz: o reino passou a ser do Senhor e do seu Cristo. A história humana, ela se encerra aí no que diz respeito ao transcorrer dos fatos históricos aqui no nosso mundo. É claro que em Apocalipse 12, ele vai construir uma outra história, que Apocalipse não termina aí.
Essa história, quando o reino passa a ser do Senhor, vão acontecer pequenos episódios, não são relevantes. São relevantes, sim, claro, tudo é relevante. Mas assim, não é uma história densa, vão acontecer algumas poucas coisas e depois o juízo final. Mas a história humana, a história do reino de Deus, ela tem um culminar. E é esse texto de Apocalipse 11. Por isso a gente pergunta assim, o que seria a história de fato? O que é a história? A história é o quê? Uma sucessão de fatos? O que é a história? É o relato. Relato de quê? Relato de acontecimentos. Por exemplo, está acontecendo agora uma guerra envolvendo 15 nações, talvez mais, 20 nações, ali no Oriente Médio. Aí, hoje eu li uma notícia de que o Irã, quando foi negociar com os Estados Unidos, ele falou, por que os Estados Unidos atacou e Israel atacaram? Porque na hora da negociação ele disse, a gente vai cessar todo o conflito, vamos parar de matar as pessoas. E a condição qual é? Que o Estado de Israel não exista. Ah, tá bom, obrigado. Pum, foram lá e bombardearam. Essa é uma condição impossível de cumprir. Imagine que Israel não exista, quer dizer, destruição do Estado de Israel. Aí, não tem a dúvida, os Estados Unidos foi lá junto com Israel e destruiu. E aí tem um fato histórico que os Estados Unidos está se retirando da guerra, porque aconteceu o aumento do petróleo e impacta muito nos Estados Unidos, e impactando o aumento do combustível, a opinião pública lá é muito manipulável, entra em ebulição contra o governo. Então o governo vai sair, os Estados Unidos vai sair da guerra, mas Israel já disse que não sai e não acaba a guerra, a não ser que destrua todo o Irã. Essa é a definição de Israel. Bom, esse é um fato. Os fatos apenas, eles não se desenrolaram ainda. Eu estou contando uma possibilidade, mas a guerra é um fato. Afinal de contas, o que é a história? É a sucessão desse tipo de fato? Napoleão tentou invadir a Rússia, foi detido pelo inverno. O que é a história? É uma sucessão, é o desenvolvimento social humano? É o desenvolvimento humano? É o registro do progresso? A lâmpada foi inventada por Thomas Alva Edison. E aí, depois daquilo ali, nós já temos hoje LED, né? Essas lâmpadas são lâmpadas de LED. Aí já temos inteligência. O que é exatamente a história humana? É a sucessão de fatos que relatam... Perdi. Poxa, terrível. Que relatam o progresso da humanidade, ou é o registro de uma construção civilizacional? A boa parte das pessoas acha que nós estamos muito melhor do que antes. É claro, hoje nós temos alguns tratamentos, cirurgias. Lucas vai fazer uma cirurgia, vai remover um determinado elemento do corpo e com a proteção, por exemplo, de analgésicos, de anestesia. Isso não acontecia. Cirurgias, prolongamento da vida, uma série de coisas. Então, basicamente, a história humana é o desenvolvimento civilizacional. Será que é isso mesmo? Eu vou colocar para vocês um vídeo da CNN em inglês. Esse vídeo eles vão soltar, mas não precisa soltar o som, não. Eu vou explicar o que é esse vídeo. Pode soltar o vídeo da CNN, o vídeo que está deitado. Para muita gente que acha que nós estamos no desenvolvimento civilizacional, que nós estamos melhores do que nunca. Nós estamos mais civilizados, mais... Pode soltar o vídeo. Aí está um vídeo. Você, aí lendo assim, talvez você não saiba exatamente o que é isso. Aqueles que não estão lendo inglês, mas os outros, e se estivesse assistindo, é simplesmente o seguinte: um homem está comparecendo perante... Isso é uma reportagem da CNN. Perante o pai. Esse pai é de preto. O senhor velho está comprando a filha desse rapaz. E está aí ele, acabou de entregar a sua filha. Olha o tamanho dela. Olha o tamanho dela. Esse é o tamanho da menina, comprada no Afeganistão por aquele senhor de idade. E ele está vendendo, e agora ela é a esposa dele. Essa é a menininha desse tamanho. Ela parece que tem 9 anos de idade e ele está levando. Isso não é um filme. Olha lá, está indo embora. Isso é uma reportagem. E quem vendeu esse negócio não foi traficante de crianças, não foi tráfico de pessoas. Foi o pai que fez isso. Lá no livro do Alcorão, e mais ainda, para você ter uma ideia, o Ali Khamenei, que morreu, antes dele tinha o Khomeini, Ayatollah Khomeini, no descritivo jurídico do Irã. Isso é a reportagem que você está vendo aí. No descritivo jurídico do Irã, é permitido que, a partir dos 9 anos, um adulto tenha relação que case com uma menina, né? O próprio Maomé casou com a menina de 6 anos, e aos 9 anos
ele consumou o casamento, mas é permitida na lei islâmica que ele toque nas partes íntimas dos bebês. Isso é o avanço civilizacional. Nós estamos no ápice da civilização. Inteligência artificial, cirurgia de coração, parará, pererê, mas isso está aí, está acontecendo. E não é em um lugar, nem em 2 lugares, são em muitos lugares. A escravidão ainda existe livremente nesses lugares aí. É o pai da criança conversando com a reportagem da CNN, a mãe evidentemente triste, mas essa é a realidade que as mulheres têm que enfrentar. Provavelmente essa daí também casou com 6 ou 9 anos de idade, talvez 10 anos de idade. E agora vem um outro vídeo vertical que aconteceu no Brasil. Um outro vídeo que o nome do vídeo é Piloto. Esse você pode soltar o som. Esse você pode soltar o som e pode soltar o vídeo aí do tal avanço civilizacional. Seu Sérgio, você está com mandado de prisão, tá? Você sabe o motivo já? Não? A gente está com mandado, a gente te acompanha lá só para poder liberar aqui, tá bom? Por favor. Isso é Brasil, piloto de avião, preso por estar envolvido em venda de crianças. E a polícia foi lá e então o levou, tirou ele do avião, ele diz com aquela cara de sonso, dizendo que não acontecia. E ele foi. Pode voltar o esboço? Aí, ó, ele sendo preso aí. Piloto de avião, envolvido nesse tipo de crime. Pode voltar o esboço. Quer dizer que a nossa civilização está bem desenvolvida, a história humana é a história do progresso, do sucesso, do desenvolvimento. Pode acender as luzes. Na verdade, não, queridos. A gente tem diante de nós quadros bastante complicados. E a história que nós vamos traçar aqui, por isso que aqui, não está funcionando aqui, por isso que, rapaz, o inimigo está furioso, né? Da outra vez funcionou assim. Não está funcionando nem assim. Passa aí, por favor. Passa aí, por favor. Então, aqui a gente vê o texto bíblico de Apocalipse e fala que pode passar... Os reinos do Senhor passaram a ser... Os reinos do mundo vieram a ser do Senhor e do seu Cristo. Pronto, aqui parece que estou conseguindo passar. Não sei. Estou conseguindo. Agora, ele tá engolindo aqui na tela. Está engolindo, sumiu aí o lado da gravura. Mas tudo bem. O que a gente vai fazer nesse estudo que nós vamos ter? É um ensino que a gente vai gradativo construir vários entendimentos. A gente primeiro vai aprender cada etapa do que significa, do que Deus está fazendo, do que Deus está estabelecendo e está realizando. A gente vai entender o agir de Deus na história e a gente também vai estabelecer balizas pessoais com o reino de Deus. Irmãos, antes de eu começar, eu vou fazer uma pausa aqui para te dizer. Você ouve falar bastante vezes sobre o reino de Deus. E a gente sempre fala sobre o reino de Deus ou o governo de Deus. Existe toda uma bagagem para se explicar o que é isso, mas, infelizmente, na nossa cultura cristã, a gente está ouvindo falar muito sobre fé. Essa semana, quando eu estava voltando lá de Novo Hamburgo, estava na van, e o motorista da van começou a conversar comigo, e ele começou a dizer, ele era testemunho de Jeová, e ele deixou de ser testemunho de Jeová. Aí ele falou, como assim? Aí eu me converti ao catolicismo. Aí eu falei, mesmo, interessante. Rapaz, já é um grande avanço, você deixou, tal, tal. E ele falando, né, daquilo que era aceita do testemunho de Jeová, não sei o que e tal. E ele agora falando do que ele tinha aprendido na Igreja Católica, aquelas coisas todas. E eu entrei dizendo a ele que o que importa é o Evangelho que tem prática, que tem obediência, que tem prática de vida. Porque fé, todo mundo declara. Inclusive o testemunho de Jeová declara fé. Então, fé por fé não significa tanta coisa. O que é o reino de Deus? O reino de Deus é justamente este governo do Senhor ao longo da história, que lá no final, Jesus estabelece o seu reino, e ele reinará pelos séculos dos séculos. Mas e agora? E por aqui agora? O que acontece com você? Porque Jesus não começou a pregar fé. Ele chegou aqui e disse assim, arrependei-vos porque chegou o reino. Jesus não estava pregando fé. Ele falou, se tiveres fé como um grão de mostarda, mas ele não pregava sobre fé. Ele falava, você tem que crer, ele não dizia, fé é isso, fé é aquilo outro. Não, ele não falava isso não. Se tiver fé, nem oração, irmãos, ele não ensinou. Os discípulos tiveram que perguntar a ele, ensina-nos a orar. Aí ele falou, quando orar, dizer, Pai nosso que está no céu. Acabou.
ele simplesmente orava. Então, qual é o cerne da pregação do Evangelho? O cerne da pregação do Evangelho é o reino de Deus. É a história do governo de Deus sendo implantada e como isso se desenha. Então, aqui nós entraremos no primeiro grande marco da chegada do governo de Deus na terra, que é o marco de Gênesis, capítulo de número 1. Ali você tem o primeiro marco historiográfico da história deste Deus que se apresenta na terra para estabelecer um governo, mas ele não vai fazer tudo de vez, vai fazer de vez lá em Apocalipse 11:15. Então observe bem, porque tem coisas aqui que são muito importantes. Texto conhecido: no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que era boa luz, e fez Deus separação entre a luz e as trevas. E é o que diz: e a Deus chamou a luz dia, as trevas chamou noite, e foi a tarde e a manhã, o dia primeiro. Ou seja, Deus separou um dia. Olha só, Deus separou um só dia. Podia naquele dia ter feito várias coisas, mas um só dia, Deus só fez uma coisa. Só uma. Ele separou o quê? Haja luz, houve luz, e ele separou luz de trevas. Ele declarou: haja luz. Quando a luz separa, quando a luz aparece, ele: vamos separar e já podemos dormir. Mais ou menos assim. Vamos separar e já podemos dormir. Este primeiro evento que acontece na história da apresentação de Deus para a sua criação, ou seja, Deus se apresenta e traz algo dele para a criação, que é o primeiro sinal de um governo, uma medida para quem assumiu o comando, para quem assumiu aquele cargo. A primeira medida de Deus diz: haja luz, e ele separa a luz e trevas. Essa primeira medida, esse primeiro momento em que ele age, você começa a ver algumas coisas importantes, mas são muito importantes. Primeira coisa é a palavrinha torru. Por isso que a gente fala sem forma e vazia, a gente usa a expressão torru e borru. O caos. Aqui temos o caos. A primeira coisa que você tem é que antes de acontecer qualquer coisa, você tem o caos. Mas e o Espírito de Deus se movia sobre as faces das águas, ou seja, a presença do Espírito de Deus sobre o caos. Duas coisas que você está vendo. E a terceira coisa, ele separa a luz de trevas. Isso no primeiro elemento. Antes de haver civilização, antes de haver gente, acontece alguma coisa e Deus se manifesta nessa alguma coisa. Então aqui você tem a primeira presença de Deus na história da humana, na história revelada, na história bíblica. E aqui a gente começa a pensar algumas coisas mais sérias. Olha só. A história da terra começa com caos, mas não com a ausência de Deus. A história da terra começa com caos, mas não com a ausência de Deus. Os irmãos estão prestando atenção? E você vai ver a profundidade disso para a sua vida. Porque Deus não deixa o caos à mercê de si mesmo. Ou seja, tem caos, mas tem Deus. Tem caos, mas tem presença. Isto aí, queridos, é algo assim fundamental, que isto vai dar base para todo tipo de segurança espiritual que você vai ter daí para frente. Porque a palavra de Deus, ela é norteada, você não está na escola de princípios. Então eu tenho que subir um pouquinho a régua. Existe um princípio de entendimento bíblico chamado revelação progressiva. O Deus revelado em Gênesis não é o Deus revelado em Apocalipse. O Apocalipse é a revelação completa. O Deus de Gênesis é meio estranho. Como assim? Para mim e para você que lemos a Bíblia, já somos filhos de Deus, esse é o mesmo Deus. Mas a revelação que Abraão tinha era muito inferior à que João na ilha de Patmos tinha. João na ilha de Patmos, ele não só viu o Filho de Deus, mas ele viu o Filho de Deus ressuscitado. E não só viu o Filho de Deus ressuscitado, como viu o Filho de Deus glorificado no céu. Ele viu o Cordeiro. Então você não vai comparar o entendimento que João tinha, o evangelista João, com o que Abraão tinha. Abraão foi capaz de sair da terra da tua parentela, foi para outro lugar, mas não foi capaz de ir em Faraó sem confiar em Deus. Foi para lá sem confiar em Deus. Quer dizer, ele mentiu
Mas ele não confiou para sair daquela terra? Mas para ir para o Egito ele não confiou. Então há uma contradição naqueles primeiros pais, naqueles chamados patriarcas, porque eles não conheciam esse Deus, porque as coisas de Deus elas vão se revelando progressivamente. Assim é que estas pessoas que estão lá, eles estão naquilo que nós chamamos de escola de princípios. São princípios fundamentais para a compreensão de outras coisas lá na frente. Então, assim, eles estão eu estou falando pedagogicamente, tá? Não estou criticando ninguém. Mas eles estão num nível que você está em outro. Não estou criticando, você já entendeu, né? Estou comparando para fazer didaticamente você entender. Porque aqueles primeiros fundamentos são necessários para que você depois traga outras coisas de revelação. Então, nesse momento, o que você tem é que o caos está ali, mas Deus não para no caos. Deus tem um interesse no caos, Deus tem um olho no caos, Deus tem presença no caos. Isaías 45, 18, agora eu quero que a igreja toda leia esse versículo, que é muito importante para a teologia, para a compreensão. É um versículo essencial. Vamos ler Isaías 45, 18. 1, 2, 3, já? Isso. E não há outro. Ou seja, não a criou vazia. E como é que ela está vazia? Não vou responder essa pergunta. Ela tem que ficar como uma inquirição sua. Você tem que pensar por quê. Porque aí tem uma interrogaçãozinha. Você pesquisa depois e você procura saber por que Deus não criou vazia, mas ela está vazia. Aí depois você pesquisa isso no objetivo meu. Para você dizer que tem coisa. Mas vamos lá. Deus não criou a terra vazia. Deus criou as coisas com um propósito. E por que está vazia? E já que está vazia, o que aconteceu para estar vazia? E o que Deus faz com a terra vazia? Vamos ver se Deus é alheio às coisas, se Deus é alheio à sua criação. Nesse texto aqui, a gente vê claramente que ele criou com propósito de ordem e habitação. Ele não criou vazia, mas para ser habitada. E ele não criou o caos. O caos foi o ponto de partida, mas nunca o fim. Mas agora a gente vai pegar um texto mais fácil. O texto de Salmo 33. E a gente vai ler juntos esse Salmo 33. Eu vou ler só o verso 12, porque é o texto que todo mundo conhece. Bem-aventurada a nação cujo Deus é o Senhor, e o povo que ele escolheu para a sua herança. Todo mundo conhece. Vamos lá, vocês leiam o 13 e o 14, vai lá. Da sua morada. Isso. Agora eu vou ler a outra tela todinha. Ele é que forma o coração de todos eles, que contempla todas as suas obras. Não há rei que se salve com a grandeza de um exército, nem um homem valente se livra pela sua muita força. O cavalo é vão para a segurança, não livra ninguém com a sua grande força. E agora na próxima tela são 2 versículos, eu queria que você lesse. 1, 2, 3. Espero na sua misericórdia da morte, conservar vivos da fome. O que o Salmo vai revelar? Ou seja, eu escolhi uma passagem que se fosse tornasse didática para o que eu estou falando. Medite sobre isso e veja. O que o Salmo nos revela? Que nada escapa ao olhar de Deus. Ele contempla dos céus e vê os filhos dos homens, vê o coração deles, verso 15, e contempla todas as suas obras. Nada escapa ao olhar de Deus. Segundo, que Deus não criou o mundo e foi dormir, foi tirar férias. Não. O que muita gente fala é que Deus não está vendo nada. Por exemplo, esse Brasil injusto, essa guerra, crianças passando fome, as pessoas não entendem quem Deus é e acusam Deus de uma omissão que não existe. O Deus criador, ele está amplamente ligado à sua criação. E Deus está ciente ativamente, não apenas sabe passivamente. Ou seja, Deus está ativo e vendo tudo que está acontecendo. Isso é importante para o que eu vou ler agora, para a gente fazer as últimas aplicações. Deus não abandonou a sua criação, e isso está escrito em Jonas. Livro de Jonas, capítulo 4, versos 7 e 11. Eu vou ler o 7 até o 10, no verso 11 eu vou chamar a igreja para ler comigo. A história é assim, você sabe que Jonas foi lá, pregou em Nínive,
Depois ele chegou lá e ele estava no sol, aí o Senhor fez nascer uma borboreira, aí depois veio uma lagarta, comeu a borboreira toda, secou ela toda, acabou ela toda, ele ficou com raiva, né? Morrendo de raiva. Então aí o final da história é esse aí, ó. Mas no dia seguinte, ao amanhecer, Deus enviou um verme que atacou a planta e ela secou. Quando o sol nasceu, Deus fez soprar um vento leste muito quente. O sol bateu na cabeça de Jonas de maneira que ele quase desmaiou. Então pediu para morrer, dizendo: para mim é melhor morrer do que viver. Verso 9. Então Deus perguntou a Jonas: você acha que é razoável essa sua raiva por causa da planta? Jonas respondeu: é razoável. Tipo assim, é sim, ora. Mais ou menos isso. Verso 10. E o Senhor disse: você tem compaixão da planta que não lhe custou nenhum trabalho. Você não a fez crescer, numa noite ela nasceu e na noite seguinte desapareceu. Agora eu queria que a igreja lesse o verso 11. Em que há mais de 120 mil pessoas e também muitos animais. Irmãos, a cidade de Nínive, ninguém em Israel não estava nem aí para ela. Ao contrário, se ela se explodisse, azar dela. Se ela se explodisse, azar dela. O Irã matou 40 mil pessoas durante esse ano. Manifestações, 45 mil pessoas, é um dos números. Tem números que dão conta que é 55, outros dão conta, mas o número aceitável de 40 mil pessoas. Eu vi uma fumaça de queima de corpos no Irã. A coisa é grave, bastante grave. Agora, quando é que você, Nírios, você tem certeza? Tenho certeza, querido. Sabe por quê? Porque eu entro em grupos em árabe no Telegram. Como é que eu sei desses grupos em árabe? Porque eu entro em grupos hebraicos, em hebraico. E em hebraico eles vão falando, e aí vem a tradução, e aí eu sei qual é o grupo em árabe, e eu entro em árabe e vou lá no Telegram e fico conferindo notícia com notícia. Dá um trabalho absurdo, mas o fato é que estava lá queimando aquela montanha de corpos. Deus não está vendo isso. Meus irmãos, olha o número que eu vou te dar hoje. Existem 150 mil mesquitas no Irã. 150 mil mesquitas no Irã. 75% delas estão fechadas. Porque os jovens maciçamente estão abandonando o islamismo. Há hoje, o país de todos os países da Ásia, o país que mais tem conversão de cristãos se chama Irã. Hoje o volume de cristãos no Irã passa de 2 milhões, segundo a estimativa de uma grande instituição de pesquisa cristã. 2 milhões de cristãos. Quer dizer, no caos está acontecendo aí, só que você não sabia. Você também não sabia, como ninguém sabia quem era Nínive, também não sabia de nada, ninguém sabe nada. A gente não conhece exatamente o que está acontecendo, não sabe mesmo. Porque para você descobrir uma informação, por exemplo, disseram que bombardearam Tel Aviv, aí imediatamente colocaram vídeos de que Tel Aviv está inteira. Eu não acredito nenhum nem outro. Lá vai eu pesquisar. E um brasileiro que está 17 anos lá, mostrou os vídeos em Tel Aviv das bombas caindo e os negócios sendo destruídos. E aqui é online. Eles estão dizendo que não tem? Tem sim. O Irã está destruindo sim. Mas a quantidade de destruição em si é pequena. Ontem lançaram uma bomba numa das bases dos Estados Unidos, no Kuwait, e 30 soldados foram atingidos, americanos, dos quais, dos 30, estão todos hospitalizados, alguns deles em estado grave. Você fica sabendo essa informação? Não. Ou seja, o que eu quero mostrar, não é que eu estou sabendo ou deixo de saber. Sabe o que é? É que Deus está sabendo de tudo isso, você sabendo não. Nínive é uma cidade imprestável, porcaria, não tem nenhum pregador que quer ir para lá. Ninguém vai. O Senhor manda um pregador, ele não vou. Mas Deus está preocupado com 120 mil crianças e com os poodle de Nínive. Sim, está escrito. Muitos animais. Deus estava preocupado com os cachorrinhos, com as ovelhinhas, com os gatos, com as ovelhas. Deus estava preocupado com os animais e as crianças. Isto demonstra, queridos, que ninguém pode dizer exatamente que a Deus não vê, Deus não está sabendo, Deus não se importa. Essa é a compreensão completamente falsa e não é bíblica. Ao contrário, são 5 coisas que eu coloquei aqui nesta primeira chegada, neste primeiro approach do reino de Deus.
Deus está vendo tudo que as notícias alcançam e muito mais. Aquilo que é dito, Deus está vendo. Aquilo que não é dito, Deus está vendo. Aquilo que não é olhado, Deus está vendo. Tem um documentário muito legal na Prime Video. Como é o nome do ator? De Will Smith. É um comentário bem legal. É um documentário bem legal. Will Smith resolveu viajar do Polo Sul para o Polo Norte. E ele começa no Polo Sul. Agora, ele tinha que chegar no Polo Sul mesmo, Polo Sul geográfico. Como é que ele ia fazer para isso aí? Ele tinha que estar preparado fisicamente. Ele é forte, vocês conhecem o Will Smith. Ele é forte, aquele ator. E mesmo assim ele se preparou, encontrou um cara, uma pessoa lá, que anda na neve, e foi com ele até o Polo Norte. Quando chega no Polo Norte, tem uma casinha, um iglu, mas não é um iglu, tipo aqueles que carregam em navios, container. Tinha um containerzinho preparado. Quando ele entra lá, um brasileiro. O brasileiro falando inglês macarrônico, mas falando inglês, cientista. Aquele cara, ele pesquisa ondas magnéticas na atmosfera. Ele pesquisa só isso. E ele descobre a climatologia mundial pelas ondas magnéticas na atmosfera. Um negócio assim fantástico. Aí eu fiquei pensando assim, como é que eu sabia que tinha um brasileiro no Polo Norte, no Polo Sul geográfico, sozinho num container, pesquisando ondas? Ninguém sabe disso. Eu só tomei conhecimento através de um documentário de Will Smith. Mas aquele indivíduo dentro do container, o Senhor o ama, se importa com ele e o conhece pelo nome. Quer dizer, esse Deus que conhece tudo, sabe tudo, é um Deus que não abandonou a criação. E aí, Deus está vendo tudo, Deus se importa, Deus não deixa nada passar em branco. E por último, se Ele interfere em tudo ou não, e quando Ele o faz, isso é outro departamento. Isso é outro departamento. Será que no tsunami Deus não viu? Será que aquilo não viu? Ninguém sabe explicar coisa nenhuma quando Deus interfere ou deixa de interferir. Porque essa é a área da soberania de Deus. Deus faz o que quer, quando quer, como a Bíblia diz. Ele faz tudo quanto lhe apraz. Ele faz tudo quando lhe apraz. E agora, concluindo essa primeira parte, eu queria que a gente lesse 3 coisas que eu coloquei sintéticas, que se originam no Gênesis 1, que é a primeira interferência de Deus no cosmos, a primeira interferência de Deus na terra, do seu governo. Número 1, você pode ler para mim? Número 2, ordem no caos. Número 3, olha essas 3 coisas. Olha essas 3 coisas. Deus, quando estava tudo em desordem, o Espírito de Deus estava lá. Tudo em desordem, o Espírito de Deus estava lá. Depois Deus, antes de criar o homem, antes de qualquer outra coisa, Ele pôs ordem na bagunça. Primeiro separa a luz e trevas, depois separa a água de águas, depois separa a porção seca, não sei o quê, depois luminar de noite, luminar de dia, depois erva verde, depois Ele vai botando tudo em ordem. Ele começou no caos, mas Ele concluiu, e viu Deus que era tudo muito bom. Ele concluiu em ordem, porque de lá até aqui, Deus estava presente naquele caos. O que eu quero dizer agora com você, nessas aplicações que eu quero fazer com você? A ingerência, a aparição, a vinda de Deus no seu governo, em primeira coisa, é ordem. Diga ordem. Primeira coisa de Deus é ordem. Então, vou dizer a primeira coisa, a implicação imediata. Se a vida de uma pessoa que você conhece, que é crente, não está em ordem, está no caos, primeira coisa, está fora do governo de Deus. Segundo, Deus não está na vida daquela pessoa, não. No caos, Deus continua agindo, Deus continua atuando. Existem pessoas que, quando entregam sua vida a Jesus, a sua vida financeira é um verdadeiro caos. A sua vida familiar é um verdadeiro caos. A sua vida, a sua forma de lidar com pessoas é um caos. E o que isso significa? O Espírito de Deus está próximo àquela pessoa, está perto daquela pessoa. Alguma coisa Deus está gestando, alguma coisa Deus está administrando para transformar aquele caos em ordem.
Deus deseja transformar o caos em ordem. Se tem alguma área da sua vida que está uma verdadeira bagunça, eu quero dizer, você tem que parar hoje. Porque a primeira marca bíblica de Deus é a ordem. Não é o mandamento, é a ordem. A ordem significa a organização. Primeira coisa. Então você tem que botar em ordem seu alimento, botar em ordem os seus horários, botar em ordem o seu guarda-roupa, botar em ordem seu closet. E você não pode botar em ordem, porque eu estou dizendo, porque não é através de um comando de discipulador, de pastor, nada disso. É como expressão da própria presença de Deus que a ordem vem. A ordem no seu horário de levantar, a ordem no seu, quando você levanta, se você arruma a cama ou não arruma. A ordem na hora de comer, você não pode ter uma desordem, cada um pega um prato, cada um come a hora que quer, porque cada um tem um horário, pois o horário de comer é todo mundo junto, e a gente tem ordem naquela mesa. Ou seja, a ordem é a primeira de todas as expressões do governo de Deus. Quando Deus chega, a primeira coisa que Deus estabelece é o quê? Ordem. Então isso é uma premissa que vai permear, e eu vou mostrar isso para vocês. Por exemplo, o tabernáculo. Quando você entra no tabernáculo, ninguém pode colocar uma coisinha fora do lugar. Um exemplo, ele deu a fórmula do unguento. Ele deu a forma do óleo da unção. Ele deu a fórmula. Vai colocar tanto de onixa, tanto de gálbado, tanto de estorraque, tanto de óleo, não sei o que lá, de especiaria. Botou tudo lá. E botou depois, falou assim, nenhum israelita pode repetir esta fórmula. Quem o fizer será eliminado do povo. Ou seja, este óleo aqui, todo mundo sabe a fórmula, mas ninguém faz. Quer dizer, não tem nada no tabernáculo que não esteja uma razão, uma explicação e uma instrução. Não tem nada, absolutamente nada. Porque Deus é um Deus de absoluta ordem. Se você, aqui, agora, por exemplo, quinta-feira, terça-feira, teve o evento do perdão, poder terapêutico do perdão. Vieram 4 pessoas do interior. 4 pessoas do interior. Ficaram pela manhã com o Fernando e voltaram para o interior. Chegaram no interior. Uma delas, as duas crentes e 2 não crentes. Todas 4 trabalham na fábrica. Eu estou omitindo um pouquinho dos pedaços, você já entendeu, né? Trabalham na fábrica. Quando ela entrou na fábrica, que cartão de ponto, quando ela chegou no cartão de ponto, que ela foi bater o cartão de ponto, a pessoa que ela tinha que se consertar chegou junto com ela no cartão de ponto. Ela, na frente de todo mundo, na hora do cartão de ponto, virou para a pessoa e falou assim, eu precisava te pedir perdão e eu quero te pedir perdão agora. E se consertou com aquela pessoa em público, na frente de todo mundo. O que significa isso? O reino de Deus chegou, colocou em ordem os relacionamentos. Então essa é a primeira premissa de uma vida com o governo de Jesus. Daí eu falo, você está debaixo do governo de Jesus? Ah, eu estou. Sua vida está em ordem? Você está descansando? Você descansa? Você descansa? Não, não descanso, não tenho tempo para nada. Está em desordem. Está em desordem. A gente tem visto, irmãos, ontem uma pessoa ligou para a Fernanda, doente. Quando foi no médico, o médico deu, não vou dizer quem é, deu um diagnóstico, uma doença, não vou dizer também qual é, porque tem muita gente assistindo. Então, quando tem assistindo, e o caso é de alguém que assiste, eu não posso falar. Mas quando o assunto é genérico e público, aí eu falo, né? E aí, Fernanda perguntou, que dia você descansa? Não, não descanso. A doença diagnosticada pelo médico é resultado da bagunça e da desordem na vida de descanso. Eu e Fernanda, tivemos um tempo, por exemplo, eu falava aqui no microfone direto, irmãos, eu não vou malhar porque eu não quero. Eu sou da origem de dos finlandeses, meus pais, eu falava várias vezes, e era sincero, eu não quero, e não fui. Também na hora que eu digo eu vou, é porque eu sei que eu quero, e eu quero alguém, pega e vou. O fato é que Deus vem me colocando ordem na área física, na área alimentar, já há um tempo que Ele está fazendo isso. E é sinal de quê? Niles é um cara muito compenetrado. Não, é sinal de um governo de paz e justiça na minha vida. Você entende o que eu estou falando? Eu estou falando de mim, dos meus erros.
Então, é a primeira coisa que acontece, o primeiro sinal de Deus é o sinal da ordem. O segundo evento, que eu não vou acabar, vou começar, mas não vou acabar, é o segundo evento que eu quero chamar, esse evento do Gênesis 2, que é o evento que começa na leitura desse texto, mas não é desse texto. Deus havia dado um propósito quando disse para o homem, e Deus os abençoou e lhes disse, você pode ler para mim o que foi que Deus disse? Tenham domínio sobre os peixes do mar e sobre todo animal que rasteja pela terra. Irmãos, isso não é um mandamento. Isso se chama mandato cultural, ou seja, você não pode obedecer isso. Isso é um propósito. Quando você quiser saber quando é um propósito, você vai entender a diferença de propósito e mandamento já já. Deus deu um propósito para o homem. O propósito do homem é o homem exercer autoridade sobre a terra. Esse é o propósito. Mas quando ele foi falar com instrução e mandamento, foi diferente. No verso 16 de Gênesis 2, ele disse assim, agora Deus vai dar uma instrução. E o Senhor Deus ordenou ao homem de toda a árvore, aí apareceu a palavra o quê? Ordenou. Ordenou. Deus disse ao homem, frutificar, multiplicar, disse. Agora ordenou. Deus ordenou ao homem, de toda a árvore do jardim você pode comer livremente. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal você não deve comer, porque no dia que dela comer, você certamente morrerá. Então agora você vai entender a diferença de princípio e mandamento. Preste atenção que eu vou explicar para você alguma coisa muito importante. Você talvez nunca ouviu isso. Talvez não, você nunca ouviu isso. Quando não se pode cumprir de imediato, não é uma direção e uma ordem, aliás, é uma direção que Deus está dando, e um ordenamento que Deus está dando, é um princípio. Você não pode cumprir de imediato. Por exemplo, a família é um princípio. Como é que você vai... O que você vai obedecer, família? Não vai obedecer, família. Santidade é um princípio. Como é que você vai obedecer santidade? Não tem como você fazer. O princípio é aquilo que é a direção a qual você vive, a direção para onde você está indo. O princípio da honestidade é um princípio. Você não pode obedecer um princípio. Você pode andar no princípio, mas o ponto 2, quando é algo que implica uma ação direta e imediata da parte do homem, é mandamento. E aí vem, quando a gente falou no primeiro elemento de Deus, existia uma ordem em Gênesis 2, na verdade era um ordenamento, que era dado um propósito. O que Deus disse? Vocês vão entrar, vocês vão dominar a terra, vão sujeitar os animais, as aves, vão fazer tudo. Como é que dá para fazer? É a vida inteira fazendo isso. É a vida inteira. Você tem que sujeitar a vida inteira. Mas em Gênesis 2, surge uma outra coisa. Quando Deus dá uma ordem e Deus diz assim, você não vai comer, porque no dia que comer você morre, ele deu um mandamento. E que é o mandamento? A pergunta é essa, o que é o mandamento? Você então entende agora o que é o mandamento. Mandamento aí tem uma estrada, eu coloquei uma foto de uma pista, de uma estrada, de uma rua. E essa rua tem 2 meios fios. O propósito é a direção para onde você está indo, a viagem que você está fazendo. Mas o mandamento são os 2 meios fios. Ou seja, o mandamento ele dá para você balizas, limites, nos quais você vai dirigir a sua vida. O mandamento, portanto, é uma baliza que define os seus limites. E aí, onde entra os textos bíblicos que eu vou ler, mas eu não vou poder ler todos, né? Eu vou ler alguns e parar, e eu vou continuar depois. Tá? Por exemplo, olha aqui, Êxodo 25, verso 9, para você entender como é essa baliza. Conforme tudo o que eu te mostrar, todo modelo, para modelo do tabernáculo, e para todos os móveis, assim mesmo fareis. Então levantarás o tabernáculo conforme o modelo que te foi mostrado no monte. Atenta, pois, e o faças conforme o modelo que te foi mostrado no monte. Êxodo 40, 16, a igreja, por favor, lê esse versículo. Assim o fez. Aqui, Números 8, 4, a mesma coisa, conforme o modelo que o Senhor mostrara a Moisés. Verso 20, conforme tudo que o Senhor ordenara a Moisés. Verso 17, 11, fez Moisés assim como o Senhor ordenara.
Fez, pois, Moisés como o Senhor lhe ordenara. Fez Moisés como o Senhor lhe ordenara. Tudo aí. E por último, Hebreus 3:5. Irmãos, lê para mim Hebreus 3:5. Vamos lá, 1, 2, 3. Como servo que se haviam de anunciar. Então, para pegar essa reta final aqui, primeira coisa que a gente viu, primeira das coisas que você viu, é que quando Deus interfere na história, ou seja, começa a governar algo, Ele põe as coisas em ordem. Mas a segunda coisa que Ele faz é dar um mandamento. Existem coisas que não tem na Bíblia. Por exemplo, a Bíblia não diz se pode ou não pode cheirar cocaína. Não fala. Essa semana uma pessoa me fez uma seguinte pergunta: pastor, eu queria a sua resposta pelo seguinte: eu vi uma pessoa perguntar para um pastor fulano de tal, e a pergunta que foi feita para fulano de tal foi a seguinte: se a pessoa casar e dizer eu vou casar, mas não vou ter filho, é pecado? Aí eu falo assim, ó, a pergunta já está complicada. A pergunta é que está com problema. Mas vamos lá, eu vou responder mesmo assim. É pecado casar e não ter filho? É pecado. Aí a pessoa interpelou e falou, é porque é egoísmo. Não é egoísmo? Eu falei, não, esse não é argumento. Esse não é argumento. Como é que você pode provar que é egoísmo? Como é que você pode provar? Se ele disser, eu não tenho dinheiro para ter filho, você vai dizer o quê? Incredulidade. Ele vai dizer, não, eu tenho fé, mas é porque eu tenho um problema de saúde, que eu tenho medo de se eu tiver, eu vou ter eclâmpsia, sei lá o que for. Qual é o verdadeiro motivo que aquele casal não vai ter filho? Qual é o verdadeiro motivo? Então, já fica difícil. Aí eu respondi para a pessoa, presta atenção. O motivo de casar, decidir não ter filho, o motivo pelo qual é pecado, é porque foge do propósito. E qual é o propósito do casamento? Constituir família. Então, quando você tem algo que foge do propósito, constitui-se desvio de propósito, portanto é pecado. Não é pecado porque está escrito que é pecado, mas porque desvia o propósito. Esse caso de casar e não querer filho é pecado. E não adianta a pessoa dizer, mas não é egoísmo, mas é um direito meu. Claro que é um direito seu pecar. Claro que é um direito seu pecar. Claro que é. A questão não é o direito, a questão é que o propósito do casamento é constituir família. Entendeu a história do propósito? Agora, quando tem mandamento é diferente. Quando tem mandamento, faz assim, vós, maridos, amai as vossas mulheres como Cristo. Aí já não é propósito. Propósito é família, mas aí tem uma instrução. Então, quando você agora está na segunda coisa, a primeira coisa, Deus quer ordem, mas a segunda coisa que Deus quer, Deus bate na sua porta e fala, isso tu tem que fazer. Ah, mas eu não quero. Enquanto eu governo, vai. Ah, eu te demito da monarquia. Não, você não me demite da monarquia, você sai do meu reino. Porque eu reino de qualquer jeito. Jesus Cristo é rei, você estando debaixo de autoridade ou não. Porque a ordem entra, mas também entra o mandamento. Quer ver um mandamento bíblico? Perdoar. Ah, mas eu não estou sentindo de perdoar. Você perdoa sem sentir. Fernanda falou uma coisa forte aqui terça-feira. Ela falou assim, nem sempre quando você perdoa, você pode manter ou reatar ou reconciliar o relacionamento. Às vezes você perdoa e é irreconciliável o relacionamento. Por quê? Porque a pessoa é mau caráter. Porque a pessoa não presta. Você perdoa o que ela fez, você vai ter um relacionamento com o estuprador? Não. Você perdoa o estuprador, mas não vai ter relacionamento com ele. Então o relacionamento não é mais não há um mandamento. Seja amigo de todo mundo. Não tem isso na Bíblia. Enquanto estiver em vós, tem de paz com todos os homens, enquanto estiver em vós. Mas, perdão é ordem. Então, primeira coisa que Deus quer, primeira coisa, é trazer ordem na sua vida. E a segunda coisa é trazer balizas para você. Você tem que ter referências à obediência. Quando não tiver com vontade de obedecer, obedece submisso a Deus. Eu já falei várias vezes aqui, que o meu relacionamento com Fernanda vai muito bem, porque eu obedeço a Jesus e ela também. Não é porque ela é um doce de coco, eu sou um doce de girimum, não é nada disso. É porque eu obedeço e ela obedece. Porque além dos princípios que nós seguimos, também tem a obediência que eu pratico e ela pratica. Ela me perdoa. Eu também perdoo ela, quer dizer, ela perdoa muito mais eu do que eu.
Mas é assim que funciona. Você está entendendo as duas coisas iniciais do reino? E eu acho que eu vou conseguir concluir. Moisés foi fiel em toda a casa, toda a casa. Só que acontece assim, né? O Gênesis 3, o inimigo queria o quê? Que o ser humano saísse da esfera do mandamento. Não coma daquela árvore. O inimigo fala o quê? Que nada, é certo que você não vai morrer. E aí é onde entra. Aí é onde entra. Você fez um voto de fidelidade. Então o inimigo vai dizer, esse voto é besteira, rapaz. Ela não te ama. Ele vai tentar fazer esse tipo de assertivo. Porém, Jesus repete a importância do mandamento. Você pode ler para mim esse versículo de João 14, 23? Pode ler? 1, 2, 3? Vai ter que guardar a palavra. Então vai ter que ler a palavra, então vai ter que obedecer a palavra. E isso é feito. Isso aqui é um texto que eu vou deixar para vocês lerem na tela, lá em casa. Vamos colocar esses textos aqui. Ó, é uma pena, que são textos muito importantes. Por exemplo, Deuteronômio 4, 40. E guardarás os seus estatutos, os seus mandamentos que eu te ordeno hoje, para que bem te vá a ti e teus filhos depois de ti, para que prolongue os dias na terra. Não tem jeito. Mas isso não é lei. Então vamos ler 1 João 5, 3. 1, 2, 3, já, vamos lá? Não são difíceis de guardar. Então, eu estou encerrando hoje dizendo essas duas coisas. O reino de Deus vai se manifestar na história, desde o Gênesis até Apocalipse 11. Primeira coisa que primeiro elemento do reino de Deus, qual é? Primeira coisa, ordem. E a segunda coisa no reino de Deus é baliza, ou se você quiser, mandamento. Eu botei a palavra baliza só para você entender. O mandamento é uma instrução limítrofe para você compreender e fazer. Se está sentindo, faz. Se não está sentindo, faz. O reino de Deus, ele se manifesta assim, através de ordem e através de mandamento, de obediência. E aí você vai saber quando é um princípio para obedecer e quando é um mandamento para obedecer. Já falei aqui para ele, o princípio da família é um princípio, mas amar a esposa é um mandamento. Tem a diferença do princípio e a diferença do mandamento. E aí eu queria concluir aqui agora. Implicações e aplicações para a sua vida pessoal. Queridos, nós vivemos, como eu tenho dito, num país cristão. É um país de fé cristã, mas não um país de obediência a Cristo. Não é, de jeito nenhum que não é. As pessoas, elas creem para viver como querem. Isto não é evangelho. Infelizmente, ou felizmente, tem um versículo na Bíblia que diz assim, Jesus falou, não temas, ó pequeno rebanho, porque ao Pai agradou dar-vos o reino. A gente não tem nenhuma oposição, irmãos, não tem nenhuma perseguição, não tem nenhuma aprovação para a gente ser colocado em xeque. No Irã, todos eles têm. Se ele manifestar a fé, ele é morto. No entanto, tem 2 milhões de pessoas convertidas lá e crescendo. Há uma pressão que coloca em xeque a fé. Aqui no nosso país, não tem. Então, basta ele ser crente, frequentar uma igreja e está tudo resolvido. No entanto, nós temos insistido aqui com você e trazido a revelação das Escrituras sobre o governo de Deus na sua vida. Então, tudo que a gente ensina aqui é para quê? Para que ao sair daqui, a sua vida seja diferente. Não é para você concordar ou discordar, porque a palavra de Deus não se discorda, se entende por revelação ou não se entende. Porém, quando você chega no seu trabalho, na sua casa, é hora de mudar o comportamento. É hora de anotar gasto. É hora de você perdoar. É hora de você tratar diferente o tom de voz. É hora de agir diferente. É hora de Jesus governar a sua vida com esses 2 princípios, que tem muito mais, mas eu comecei com 2. Colocar a vida em ordem, colocar o horário em ordem, colocar a comida em ordem, colocar as coisas em ordem. E a segunda coisa, colocar debaixo de mandamentos e ver o que Deus quer que você faça, porque está escrito, e obedecer. Algumas dessas coisas serão fáceis, outras não serão fáceis, mas todas elas manifestam o governo de Deus na sua vida. Amém? Vou pedir que você fique apenas meditando. 1 minuto, está aí na tela. Vou voltar aqui a primeira. Essa estátua você vai entender quando um dia eu quero explicar, a estátua de Nabucodonosor, que ele teve a visão.
a história do reino de Deus, a história do governo de Deus. Medite um pouco sobre a sua vida, o que você precisa colocar em ordem. Medite um pouco sobre coisas que você tem desobedecido. Amar, respeitar, confessar. Coisas que você... Por exemplo, a palavra. Como é que você vai ter mandamentos para obedecer se não conhece a palavra? Então medita você aí, naquilo que Deus falou ao seu coração, para que a gente termine orando. Vamos nos colocar de pé. Eu queria colocar uma coisa aqui. Não vou pedir ninguém que venha à frente, porque eu vou falar uma coisa que eu não quero que ninguém venha à frente. A Bíblia diz assim: não mintais, porque já vos despistes do velho homem. Uma das coisas mais nojentas no reino de Deus é a mentira, porque a Bíblia diz: vós tendes por pai o diabo. Ele nunca se firma da verdade, desde o princípio. E todo aquele que mente é filho do diabo. Só que no reino de Deus tem pessoas que chegaram no reino mentindo sobre a hora que chega, mentindo com quem estava, mentindo sobre o telefone, mentindo, administrando mentiras. Por que eu estou falando isso? Eu nunca falei, mas eu estou falando hoje. Então hoje nós vamos curvar nossa fronte, vamos orar, e você vai orar por isso. Senhor, eu não quero mais mentir. Você não vai conseguir, mas o Espírito Santo vai ajudar você e você vai vencer. A mentira, a gente precisa vencer a mentira, debaixo do governo de Jesus. Amém? Então nós vamos orar, e eu vou orar especificamente sobre o pecado da mentira. E você ora pelo aquilo que Deus falou ao seu coração essa noite. Pai, em nome de Jesus, nós terminamos, Senhor, diante da Tua palavra, diante da orientação, da luz da Tua palavra. Terminamos, Senhor, esta noite conscientes, meu Deus, convictos no entendimento daquilo que o Senhor deseja para cada um de nós. Nós queremos, Senhor, como diz a Tua palavra, pelo que deixai a mentira e falar a verdade. Eu quero orar por todos aqueles que têm, Senhor, usado de leviandade com as suas palavras e mentido sobre estar em casa, sobre dar resposta, sobre não ter dinheiro. Quando alguém pede, ele diz para uma pessoa que não vai dar porque não tem dinheiro, para não dizer que não quer dar. Pessoas, Senhor, fazendo coisas que o Senhor está vendo, mas o Senhor não está governando a língua. Nós queremos essa noite, Senhor, eu junto com eles, eu quero me arrepender disso, eu quero confessar como sacerdote aqui, isto, Senhor, que está sendo apresentado diante de Ti. Nós não queremos viver, Senhor, fora do mandamento. A Tua palavra diz para deixar a mentira. Nós hoje deixamos a mentira nesta oração. Nós abandonamos, Senhor, a desordem na nossa casa. Nós abandonamos, Senhor, a desobediência em relação a remédios e a tratamentos e a exercícios que já foram orientados várias vezes por médicos. E nós insistimos, muitos insistem, Senhor, em não obedecer e não seguir uma orientação que o Senhor mesmo oportunizou através de alguém. Nós queremos que a desordem saia da nossa vida, que a mentira saia da nossa vida, que a desobediência saia da nossa vida e que a nossa vida seja governada por Ti, porque a justiça, a alegria e paz, a vida abundante está somente nas Tuas mãos, no Teu caminho. Em nome de Jesus, amém e amém. Antes de se despedir, eu queria que você orasse com alguma pessoa do seu lado, que estiver perto de você, enfim, ore com essa pessoa. Ore um por outro aí, pode orar. Vem orar aqui com a Aninha, vai. Ora um pelo outro. Senhor Jesus, que haja ordem nessa vida. Ore. Homem com mulher, tanto faz. Tanto faz. Ore para que essa palavra seja aplicada, que haja ordem na vida, que haja obediência na vida, que haja plenitude espiritual.
Pode pedir mesmo, porque Deus vai responder essa oração, porque somos sacerdotes um na vida do outro.